Porque diz que Merkel perdeu tempo, fez os russos perder, mas também ganhou tempo, fugiu ao confronto, conseguiu que a Alemanha se mantivesse estável, não prescindisse do gás barato, da energia barata, logo naquela altura. Porque era nessa altura que os Estados Unidos queriam rebentar logo, a partir daí. Portanto, também foi feito para ganhar esse tempo. Ganharam todos tempo, os russos e os russos também ganharam para se armarem, também precisavam de se armar. Sim, tem uma frase que o falecido Gonzalo Lira costumava dizer no programa dele, que era que você entra na guerra com o que você tem. Né? E uma das análises que ele sempre costumou fazer desde o início é que em 2014, quando houve lá a entrada na Crimeia e tudo mais, a própria Rússia não estava preparada para aquilo. Então, como você acabou de falar, todo mundo ganhou tempo, inclusive a Rússia, que não era boba, né? Obviamente hoje usa também, que a gente também não tem que achar que todo mundo é bonzinho, ingênuo, bobo, né? Então eles usam a própria retórica que o Ocidente criou e que mordeu a bunda do próprio Ocidente contra o próprio Ocidente. Eles, como é óbvio, vêm dizer assim: vocês fizeram-nos perder tempo, andaram-nos a empatar, enganaram-nos. Isto faz parte do... Vamos lá ver, cada área, cada país tem a sua narrativa. Não é? Agora, outra coisa é aquilo que eu costumo às vezes dizer: a propaganda não tem que ser mentirosa. Não é? Tu podes ter propaganda, a propaganda é o ato de tornar atrativo uma mensagem. Essa mensagem pode ser verdadeira ou falsa. O problema é que os Estados Unidos e a Europa assentam em narrativas falsas, em factos falsos, em deturpações históricas, em branqueamentos históricos. Eu hoje à tarde estava a começar a escrever uma coisa que era um pouco esta ideia, que paz é que pode algum dia nascer de uma mentira. Porque a paz, para nascer, tem num processo de guerra, num processo de conflito, o falar de paz implica um encontro com a verdade. Implica pelo menos um encontro com uma verdade que seja comum, um ponto de partida. Sim. Sem essa ruptura, sem esse parar do círculo, da espiral de conflito, sem esse parar da espiral de conflito, tu não consegues fazer paz. Portanto, a paz é o momento em que as duas espirais de conflito se encontram e encontram um campo comum sobre o qual possam trabalhar, para a partir daí construírem uma realidade conjunta. E isso tem que ser verdadeira, porque se não for verdadeira, vai quebrar a qualquer momento, porque parte de premissas falsas. E portanto, se nós estamos nesta situação, como é que se pode falar de paz se as duas partes nem sequer estão de acordo quanto à natureza do conflito? Porque é que ele existe? Quando é que ele começou? Quem é que fez o quê? Quem é a vítima e quem é que é o agressor? Quais são os objetivos, né? Quais são os objetivos do conflito? Quer dizer, eles não conseguem sequer sentar-se e dizer assim: o que está a acontecer é isto, começou aqui e vai acabar ali. Eles nem isto conseguem. Porque os russos vêm dizer, e com razão, isto começou tudo em 2014, com o Euromaidan. Quando vocês fizeram um golpe de Estado, que o Ocidente chama de Revolução da Dignidade, passou a chamar, lá está, passou a chamar. Quando é que tu ouviste falar da Revolução da Dignidade? Há 1 ano ou 2, no máximo. Durante o período todo, que vai de 14 a 22, nunca houve Revolução da Dignidade. Isto foi arranjado à pressa. Não é? Portanto, como é que podes partir disto para fazer paz? Não podes. Porque não consegues dizer, começámos aqui e começámos por causa disto.
Na entrevista do Tucker Carlson com o The Putin, né, ele toca nesse ponto, ele pergunta, né, pro Putin, né, você estaria disposto a dizer que a Rússia foi derrotada, mesmo não tendo sido, sabe? Você estaria disposto a se colocar nessa posição em prol da paz? E o Putin, ele fala isso, ele fala, olha, a gente, não é questão do que eu vou aceitar como narrativa, é o que a gente vai chegar aqui em acordo para que a Rússia não saia mais prejudicada disso tudo. E um momento até o Tucker, se eu não me engano, pergunta se ele para soltar o repórter, né, você estaria disposto a fazer uma boa ação? Aí ele diz, olha, a gente já fez muita, a gente já exauriu nossas boas ações, nossa gente. Não são. Não é? E, portanto, tens este afastamento todo. Como é que tu podes construir uma narrativa de verdade no meio disto? Não podes. E, portanto, quando voltando à questão que estávamos a falar, a propaganda em si não tem que ser mentirosa. Pode ser baseada em factos verdadeiros. Sim. Neste caso, aquilo que a União Europeia chama de propaganda de Putin, ela pode ter razão que há propaganda de Putin, ou há propaganda russa. Claro que há. O que ela não tem razão é que essa propaganda seja mentirosa. Porque a propaganda russa assenta nas premissas de que a guerra começou em 2014. E começou efetivamente em 2014. Assenta na premissa de que há uma primazia de forças neonazis ou nazis no poder político ucraniano. Isto é verdade, está provado. A própria Ocidente dizia isto antes da guerra. Se você procurar eu já falei isso aqui várias vezes, talvez não com você, para o pessoal que vai estar assistindo a gente aqui agora, se você procurar no YouTube, BBC, Far Right Ukraine or Neo-Nazi Ukraine, se você procurar isso no YouTube, tem pelo menos uns 3 ou 4 documentários televisivos de 30 minutinhos da BBC, na página oficial da BBC. Não é que eu tenho, alguém tem, não. Na página oficial. Também, em Portugal, o Jornal Público tem uma peça de 2018 a dizer que a Ucrânia é o berço da extrema-direita europeia. É o viveiro da extrema-direita europeia. E depois diziam que vão para lá para treinar. E é assim. E isto não é isto. Os russos podem dizer aquilo que estávamos a dizer, que é enganaram-nos, arrastaram este tempo todo, a gente podia ter logo resolvido isto em 2014. Isso é propaganda. Mas é verdade. Mas existe uma verdade por trás disso, né? E assumida pelo Ocidente, assumida pela Merkel, assumida pelo Hollande. Agora, o que não é verdade é que não houve golpe de Estado. O que não é verdade é que não haja nazis. O que não é verdade é que a Ucrânia seja uma democracia. O que não é verdade é que não tenham sido passadas linhas vermelhas que os russos sempre disseram que eram linhas vermelhas, já desde o tempo da União Soviética. Não é? Já desde o tempo da União Soviética, eles dizem assim: Stalin ficou na Alemanha porque queria conquistar a Europa e ficou por ali. Não. Stalin ficou na Alemanha porque na altura os Estados Unidos não aceitaram fazer um acordo de paz que garantisse que não havia NATO nas fronteiras da União Soviética. E portanto, ele, perante essa realidade, o que é que fez? Então agora fico já por aqui. Porque se é para vocês ficarem, ficar eu. Porque eu tenho que garantir que as fronteiras da NATO estão o mais longe possível. Porque a verdade, olha, os nazis entraram por onde? Pela Ucrânia, pela Finlândia, pelos Bálticos, pela Estónia, Letónia e Lituânia. Portanto, ele tinha todas as razões
A União Soviética tinha todas as razões para dizer assim: nós vamos ficar com estes territórios, porque estes territórios são territórios de entrada de forças que nos queiram conquistar. E a NATO era o inimigo, na altura. Porque eles eram aliados, mas já se viam como inimigos, como se sabe. Aliás, quando está. Isso até é assumido. Recentemente, há um livro que se chama A Esquerda Não é o Woke. E a própria escritora do livro, que eu não lembro o nome dela, vem dizer isso. Vem dizer, aliás, não é ela, estou confundindo, é o livro do Amin Maalouf, o último livro do Amin Maalouf, que são as três fala sobre os três países que enfrentaram o Ocidente: o Japão, a China, a Rússia, ou a União Soviética e a China, e faz esse histórico. E ele diz a determinada altura isso mesmo. Diz a determinada altura que a União Soviética tinha que resolver esse problema junto às suas fronteiras. E tinha que garantir, e isto é, quer dizer, não é nenhum stalinista. Uhum. Mas percebe-se isso. E ele diz assim: quando é que eles descobriram que não podiam tê-lo? Descobriram quando os Estados Unidos começaram a contratar nazis para a CIA, para montar a CIA e o FBI e essas coisas. Quando eles começaram a ver os Estados Unidos, o Canadá e a Inglaterra a contratarem nazis para combaterem os comunistas, para combaterem o Bloco Socialista, foi aí que eles perceberam que os aliados tinham acabado. Porque o pior inimigo comum já servia como amigo. Então queriam o quê? Portanto, a propaganda pode assentar na verdade ou não, e o nosso problema hoje em dia na União Europeia é muito este: a propaganda, para além de ser a propaganda, assenta na mentira, assenta na perturbação, assenta na revisão histórica. E eu acho que o mais importante de tudo, não que tudo isso não tenha obviamente seu valor moral, digamos assim, né? Revisionismo histórico do nada, de graça, é isso mesmo. Mas eu acho que além disso tudo, o ponto mais importante do mal dessa propaganda é o próprio fato de que ela não defende, ela não serve aos interesses de absolutamente nenhum europeu. Bom, esse é outro problema. É quando, né? Porque a gente sabe que na guerra a primeira baixa é a verdade, né? E isso, assim, hoje a gente tem muito acesso à informação que não é propagada, né? O próprio nome propaganda, né, vem de propagar, né? Então a gente tem acesso hoje a muitos dados, né, que muitas vezes não são informações, são dados que eles não vêm propagados por causa de canais do Telegram, né? Todo mundo hoje tem um celular, aquele negócio todo. Pode contactar com as pessoas do local. Sim. Você vê aqui outro dia, como no dia do atentado ao Fitzel, né? Em 1 hora, isso a gente debateu aqui no dia, em 1 hora eu levantei 3 pessoas, poderia ter levantado até mais, porque foi muito sem tempo. Vais ao Telegram, vais ao Twitter, entras nos comentários e começas a falar com as pessoas. Eu trouxe aqui em 1 hora, eu levantei a live com o André Lucidi, que está no Donbass, a Nina Bizantina, que está nos Estados Unidos, e com o Nebojša Malić, que está na Sérvia, e mais eu que estou na Itália. Então, em 1 hora eu levantei isso. Inclusive, a gente falou sobre, o André comentou sobre isso. Ele falou: cara, o que mais me impressiona é que eu estou aqui. Todos os veículos de comunicação da Itália sabem que eu estou aqui. Eles podem pegar o telefone, eu me boto à disposição de qualquer um. Itália 1, ANSA, fale aqui o que você quiser. Ninguém quer pegar o telefone e ligar para ele. Ninguém quer falar com ele. Claro, ninguém quer falar com ele em particular. Tu tens um anúncio do New York Times para jornalistas para a Rússia,
O anúncio é assim. Se tu acreditas que a Rússia é uma ditadura, que Putin persegue os seus opositores, se te revês neste enquadramento, manda o teu currículo para o sítio tal. Pensa. Então isto é algum recrutamento de jornalista? Isto é um recrutamento de um propagandista. Comissário do partido, né? Isto é assim, se és deste partido, anda lá. Ou deste grupo de futebol, anda lá. Não é? Não estamos a falar de uma pessoa para ir à procura da verdade. Não é? Portanto, eles chegam ao ponto de fazer isto. Isto parece que vão contratar um espião para a CIA. Também pode ser um espião para a CIA. Não é? É muito complicado e há aqui, de facto, essa conclusão que tu retiras, que é a total divergência disto com os interesses do povo. Agora, há um problema, que são as chamadas condições subjetivas. É que hoje em dia as condições subjetivas estão muito mais atrasadas do que o que estavam há 20, 30 ou 40 anos. Há 20, 30 ou 40 anos, do ponto de vista das condições objetivas, e elas não estavam tão avançadas como agora. Hoje em dia as condições objetivas estão muito avançadas, ou seja, tens as pessoas a começar a viver na rua com problemas de habitação, com um nível de concentração da riqueza no topo da cadeia alimentar absolutamente nunca visto na história humana, ou seja, nunca tão poucos tiveram tanto. Quer dizer que a contradição entre quem tem os meios, a riqueza, e quem não tem é cada vez maior. Mas ao mesmo tempo, como a máquina de propaganda é muito forte, muito sofisticada, quem está de um dos lados da cadeia não percebe isso, não percebe essa contradição, acha que não existe contradição, acha que está no mesmo barco, mesmo que esteja a viver na rua, mesmo que o salário só chegue ao dia 10, não é? Mas depois a seguir vê o tipo, o outro anda de avião e a pessoa não se questiona assim, mas porque é que ele anda naquilo e eu amanhã vou viver, não tenho casa ou estou desempregado. E portanto, estas condições subjetivas como a máquina, como a riqueza está muito concentrada e precisamente por terem muita riqueza têm muita capacidade de manipulação, uma capacidade de manipulação absolutamente desproporcionada em relação àquilo que era normal. Porque depois as forças que têm capacidade para desmontar isto, que veem, as pessoas como nós que veem, que a nossa capacidade de intervenção é muito pequena também. Portanto, enquanto nós conseguimos abrir os olhos a eles fecham os olhos a 1000 ou a 1.000.000. E isto faz com que as condições subjetivas estejam tão atrasadas, tão recuadas, que nós estamos aqui a discutir isto e 90% das pessoas que nos virem a discutir isto dizem que nós somos doidos. Nós estamos a ver a realidade completamente ao contrário, que isto não é nada assim, que a Europa é uma democracia fluorescente e que toda a gente é ouvida e que toda a gente está feliz e que eles gostam muito de nós e que o poder... E não é verdade. Quer dizer, tu basta ver que não há nenhuma política americana que não seja a seguir reproduzida para a Europa. Do ponto de vista das políticas, da geopolítica, das políticas para a China, para o Irão, para a Rússia, elas têm repercussão sempre na Europa. Eu tive a ouvir uma parte, mais de metade, das intervenções dos líderes ocidentais, da NATO, do G7 e da União Europeia, na conferência Farsola lá do Zelensky, e eu pergunto, como é que é possível eles dizem que vivemos num período de paz, numa democracia, como é que é possível vivermos em democracia e ao mesmo tempo países tão diferentes? Como é que o primeiro-ministro do Japão pode pensar o mesmo que pensa o primeiro-ministro da Suécia? Como é que o primeiro-ministro português pensa o mesmo que pensa o primeiro-ministro do Canadá? Não é? Mas todos eles fazem discursos com as mesmas palavras-chave, com as mesmas ideias centrais, com as mesmas expressões idiomáticas, com as mesmas palavras. A palavra. A coincidência é a palavra. A palavra. Eles são discursos estereotipados, muito trabalhados,
do ponto de vista da terminologia, para coincidirem em todos os sentidos, para que tu não possas retirar um duplo sentido, para que tu não possas dizer assim, mas o fulano tal disse isto, e isto não estava em linha com o que disse o outro. Vocês não consegues isto. Tu não consegues dizer assim, epá, mas o Scholz teve ali uma passagem que não está bem em linha com o que a NATO está a defender. Ou tu não tens isto. Eles coincidem em tudo. É um script. Ora, scripts em liberdade. Eu não acredito nisso. Tem até um vídeo, tava girando aí, acho que até o Elon compartilhou esse vídeo, não sei se você viu, que era da mídia mainstream, né? E aí eles vão colocando os quadradinhos, todos os falavam a mesma frase, né? Pela democracia, não sei o que, valores, pelo não sei o que. Era assim, eu vou postar esse vídeo. Eu tenho ele salvo aqui em algum lugar e é fácil de achar. Mas como é que é possível alguém achar que vivemos em liberdade e em democracia quando os líderes de 47 ou de 50 países coincidem ao mais ínfimo pormenor na sua visão sobre uma realidade tão complexa como esta? Uma realidade extremamente complexa, não é? Que nós próprios estamos sempre a discuti-la e estamos sempre a descobrir ângulos novos. Sim. Não é? Que não conseguimos todos coincidir na mesma visão. Mas eles conseguem, num momento preciso do tempo, 47, 50 pessoas conseguem dizer a mesma coisa, com as mesmas palavras, com as mesmas expressões. Isto quer dizer que há um trabalho de base, de preparação, de doutrinamento dos dirigentes ao mais alto nível. E isto é extremamente preocupante, para mim é extremamente preocupante. Saber que os dirigentes que andamos a eleger são doutrinados a este nível. Isto nunca aconteceu na história humana. Venha lá quem vier. Venha lá quem vier. Isto é de um fechamento. Isto é de um fechamento absolutamente de uma sociedade em decadência que se está a defender e a forma que arranja de se defender é fechar-se. Faz lembrar um bocado como era no tempo da caça às bruxas, da Inquisição. Aí alguém dissesse alguma coisa que não tivesse lá no script. E eles estão na mesma. Então a lógica é fechar, controlar, que é o movimento típico das sociedades decadentes.